Porém, Jesus foi para os montes das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, direitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse à mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesse momento, Pai, que estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, já adoramos o Senhor, meu Pai, com devolução de ofertas, com dízimos devolvidos, adoramos o Senhor com cânticos e louvores, Senhor. Os nossos corações estão abertos para ouvir a Tua palavra, aquela que nos mantém de pé, que dá direção aos nossos caminhos. Portanto, Deus, tenha misericórdia da minha vida nesse momento e a usa, Senhor. Usa, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que a Tua palavra venha surtir o efeito para o qual ela vai ser mandada nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu peço ao Senhor, ó Deus maravilhoso e Deus santo, não deixa que nenhum de nós, meu Pai, que estamos com os ouvidos abertos e o coração atento à Tua palavra, preparado para ouvir a Tua palavra, Senhor, não deixe que nenhum de nós saímos daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui refletindo, Pai, acerca daquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite, Pai. Portanto, Deus, tenha liberdade através da minha vida, em nome de Jesus. Quando você começa a leitura desse texto, no versículo 1, você vai verificar que começa com a palavra porém. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Foi orar. Mas todas as vezes que você lê algum texto, de qualquer livro, mas especificamente da Bíblia Sagrada, e esse texto começar com a palavra porém, é necessário que nós consideremos o que vem antes desse texto. Porque esse porém, ele é uma ligação entre um texto anterior com o texto que nós estamos lendo, para que seja formado uma narrativa que nós possamos entender. E se os irmãos for prestar atenção, o capítulo de número 7 termina no versículo de número 53, dizendo: e cada um foi para a sua casa. Porém, Jesus foi para os montes das oliveiras orar. Agora, o que aconteceu que cada um foi para a sua casa? A Bíblia vai dizer no texto, no capítulo de número 7, que eles estavam no templo, e de repente começa um tumulto no templo. Os inimigos de Jesus, amando dos fariseus, estavam ali para prendê-lo.
Só que eles não conseguiam prender Jesus. E eles então, não conseguindo prender Jesus, eles retornam aos fariseus, e os fariseus começam a indagar aos inimigos de Jesus, por que eles não conseguiram prender a Jesus? Eles deveriam ter prendido Jesus, porque Jesus era um falso, Jesus era uma ameaça para a religião judaica, Jesus era, na verdade, um charlatão. E nesse tumulto a Bíblia Sagrada vai dizer que cada um vai para a sua casa. Porém, Jesus vai para os montes das oliveiras orar. Eu queria começar aqui, amado, nessa noite, perguntando para cada um de nós que estamos aqui: o que é que você tem feito após as turbulências que vêm na tua vida? O que você tem feito após as tribulações, quando elas vêm sobre a tua casa, sobre a tua vida? O que você tem feito? Qual tem sido a sua reação em relação aos problemas inesperados que chegam até aonde você está, no ambiente que você vive, abalando todo o ambiente? A Bíblia diz que Jesus, após uma turbulência, após um problema no templo, todos vão para casa, mas Jesus, ele vai para o templo, para o Monte das Oliveiras orar. Amados, a oração, ela é uma ferramenta, e uma das ferramentas mais importantes, que nos leva às vitórias da vida. Muitos têm tomado decisões contrária à palavra de Deus, a hora que vem as turbulências sobre a vida. Na verdade, as turbulências vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm, a hora que passa tudo, a pessoa volta para a normalidade da vida, para a naturalidade da vida, sem reparar nem um pouco a vida espiritual, achando que tudo isso é comum, achando que tudo isso é normal. Então a pessoa, ela não vai orar, ela não vai buscar, ela enxerga tudo isso como natural, como normal. Porém Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras orar. Nós temos que orar constantemente, porque nós não sabemos o que está preparado para a nossa vida, para daqui a pouco, para o dia da manhã. Nós não sabemos o que é que está programado, qual que é a projeção do inimigo contra as nossas vidas, nas nossas agendas rotineiras. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã na nossa caminhada, para quem trabalha para o trabalho, para quem estuda para a escola. Nós não sabemos, e quando nós saímos sem a oração, sem orar, nós viramos presas fáceis. Perceba, amados, que todos foram para casa, como daqui a pouco todos nós vamos para a nossa casa. Porém Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras para orar. E perceba que ele orou a noite inteira. Ele orou a noite inteira. E a Bíblia diz que pela manhã ele retorna para o templo. Pela manhã ele volta ao templo, e a Bíblia diz que todo o povo estava lá para ouvir o ensinamento de Jesus. Só que quando Jesus, ele chega ali no templo, levam para ele um problema, levam para ele uma dificuldade, para ele consertar, para ele arrumar, para ele solucionar. E aí o que é extraordinário, amado, que ele consegue em tão poucas palavras, quase que em silêncio, ele consegue resolver o problema de forma maravilhosa. Agora, qual que é o segredo para Jesus resolver um problema que levaram até as mãos dele? Qual que é o segredo para Jesus resolver um problema que foi levado diante dele de uma forma fantástica, de uma forma maestria? O segredo é que ele passou a noite inteira orando no Monte das Oliveiras.
quando você está cheio de Deus, quando você busca a Deus através das orações, e você se enche da presença do Senhor, todas as suas decisões são diferentes daquelas que você tomaria se você não tivesse orado. Nós precisamos, amados, de manhã apresentar-se a Deus, nós precisamos de manhã entregar o nosso dia a Deus, para que nós possamos resolver os problemas diários, as dificuldades diárias, para que nós possamos verdadeiramente resolver qualquer que seja a dificuldade e turbulência que vem sobre a nossa vida, de maneira maestra, de maneira inteligente, de maneira excelente, conduzida pelo Espírito Santo, e sempre resolvendo, sempre solucionando, sempre decidindo, orientado e seguindo o Espírito Santo, conforme a vontade de Deus. Quando nós saímos da nossa casa para algum lugar, sem nos enchermos de Deus através da oração, nós não conseguimos resolver os problemas que são colocados diante de nós. Veja que eles levam uma mulher até Jesus, e essa mulher, ela foi pega em flagrante, em adultério. Ela foi pega em flagrante, errando, pecando contra a lei judaica, contra Deus, segundo a lei. E eles levam até Jesus, obviamente, logicamente que eles levam até Jesus para colocar Jesus na parede, para ter alguma coisa para acusar Jesus. Mas eles levam e já aplicam para Jesus, eles já mostram para Jesus qual que é o código e qual que é a condenação, o que precisa fazer, só consentir. Mas eles esquecem que ele está falando com alguém que ficou a noite inteira no Monte das Oliveiras, orando e se enchendo de Deus. E quando eles levam a mulher até Jesus, Jesus, num ato sublime, num ato que só quem está cheio de Deus pode ter, ele em silêncio, a Bíblia diz que ele está escrevendo sobre a terra no tempo. E ele chega e fala: olha, essa mulher foi pega em flagrante, e segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Jesus então continua escrevendo. Quando Jesus ele continua escrevendo, amado, o silêncio espalha por aquele lugar. Eu acredito que aquele silêncio durou uma eternidade para aquela mulher que estava diante de um tribunal de religiosos e de um juiz que era cheio de Deus, porque foi para o Monte das Oliveiras e passou a noite inteira no porão. Aquela mulher fica esperando o resultado daquela audiência, o resultado. Qual seria o bater do martelo de Jesus? E Jesus continua escrevendo, mas os religiosos, eles continuam insistindo, e Jesus, vendo a insistência daqueles homens, em pouquíssimas palavras, ele olha para aqueles homens e diz: olha, quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele baixa a cabeça e continua escrevendo. Quando ele ergue a cabeça novamente, ele percebe que não tem nenhum dos acusadores diante dele, só ficou a mulher. Ele olha para a mulher e diz: nenhum dos seus condenadores te condenaram? Não, Senhor, nem eu te condeno. Vai e não peques. Amados, quando nós lemos esse texto, nós aprendemos aqui uma riqueza de aprendizado muito grande. A primeira é que depois de todas as turbulências nós devemos orar, porque todos foram para casa, porém Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras orar. Se você quer ter sabedoria, se você quiser ter a maestria que Jesus teve para resolver aquele problema, existe a necessidade de você imitar a Ele através das orações. As orações, amado, para o cristão, ela não é uma concessão, ela não é, na verdade, algo que você faz se quiser ou não faz. A oração na Bíblia Sagrada não é um condicional
oração na Bíblia Sagrada é uma ordenança de Jesus. Vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, ele ensina até mesmo um modelo de oração, que é o Pai Nosso, que é você entrar no teu quarto, se trancar e orar. Ele ensina até que tem certos demônios, tem certas situações que você só vai se livrar através de jejum e oração. Então perceba que o cristão sem oração, amado, ele é um navio à deriva, ele é um barco à deriva, ele não tem norte. Ele sai à mercê do inimigo, ele deixa a casa à mercê do inimigo. E talvez você veio aqui nessa noite e a tua casa está abalada, a tua casa está em situação ruim, e você vai ver aqui nessa história aqui, amado, que nesse cenário aqui que existe pelo menos 3 tipos de pessoas. Existe os fariseus, que são os acusadores. E o que nós aprendemos que isso, amado, que os acusadores, eles eram do ambiente do templo, ele era do ambiente que vivia as pessoas que deveriam amar, que deveriam ajudar e não condenar. E às vezes nós, dentro da nossa casa, o nosso inimigo, às vezes a pessoa que planeja o nosso mal, a pessoa que traz problema, a pessoa que traz dificuldade para nossas vidas, está do nosso lado, está na nossa casa. Às vezes é um esposo, às vezes é uma esposa, às vezes é um filho, às vezes é alguém de sangue. Mas esses problemas, amados, são resolvidos através da oração. Porque a Bíblia diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. São contra os principados, que são, na verdade, contra o demônio, contra seus príncipes nas regiões celestiais. Ou seja, materialmente nós não conseguimos transcender, nós não conseguimos brigar com o inimigo. Então como é que nós brigamos? Como é que nós vencemos? Através da oração. Porque muitos vão para casa. A Bíblia diz que todos, e cada um foi para a sua casa, mas Jesus, ele foi para o monte orar. Depois de uma turbulência dentro do templo, depois de uma turbulência dentro da casa dele, porque o templo é a casa dele, é o lugar onde ele habita, é o lugar onde ele é respeitado, é um lugar onde ele vive com os demais irmãos. A agressão vem de dentro de casa, a agressão vem do nosso lado, a agressão, porque, amado, quem não nos conhece, quem não sabe quem nós somos, não tem como planejar maldade para a nossa vida. Quem vai planejar alguma coisa para a nossa vida, quem vai ter inveja da nossa vida, quem vai causar algum problema para a nossa vida, são pessoas que nós conhecemos. Só que a nossa luta, como eu disse, não é contra a carne e nem contra o sangue. Esses fariseus, amado, eles não eram os qualificados para condenar, eles eram qualificados para ajudar. Aí tem a mulher que foi pega em flagrante, em adultério. Ela foi pega em flagrante, ela foi pega em adultério, levado ali, arrastado até aos pés de Jesus. Com essa mulher nós aprendemos tantas coisas, entre algumas coisas, é que ela só foi até Jesus porque ela foi arrastada. Se ela não fosse pega em flagrante, jamais ela iria confessar esse pecado, jamais ela ia revelar. E às vezes, amado, muitos de nós também temos a atitude dessa mulher. Não temos a espontaneidade de confessar nossos pecados ao nosso pastor, às pessoas que estão ao nosso lado. Nós não temos condições, ou melhor, nós não temos espontaneidade de chegar para alguém e dizer que estamos errando. E nem mesmo a Deus de dizer: Senhor, eu estou errando terrivelmente. Se não formos pegos em flagrante, se não pegarmos nós ali a pessoa, se não pegar a esposa, ou seja quem for, não pegar o esposo ali na internet, e olhando pornografia, olhando a coisa, jamais ele vai se revelar, jamais ele vai revelar o que ele está fazendo. Ele não tem espontaneidade como essa mulher não teve. Essa mulher só foi até Jesus porque ela foi arrastada à força.
Só que isso também faz a gente aprender uma lição muito grande, uma terceira personagem dessa, que é Jesus Cristo, através da misericórdia dele. A gente percebe que Jesus, ele pega o pior da vida de uma pessoa e converte em salvação. Ele pega o pior da minha vida, ele pega o pior da sua vida e converte em vida. E converte aquilo que é morte em vida, converte aquilo que é pecado em perdão, aquilo que é tumulto dentro de casa em restauração. Jesus, amado, ele é tão misericordioso, porque talvez nós também não teríamos a espontaneidade um dia que nós de chegar e revelar os nossos pecados a Jesus, porque a maioria de nós também só viemos aos pés de Jesus arrastado. Mas saiba que o pecado, os nossos erros, as nossas falhas, nos arrastou diante do pé de Deus, diante do pé de Jesus. E a partir daí, Jesus ele trabalha através daquilo que é imperfeito, daquilo que é sujeira, daquilo, e transforma em templo aonde habita o Espírito Santo de Deus. Porque quando ele fala para a mulher, amado, não é que Jesus ele é leviano, não é que Jesus ele ignora o erro, a falha, não. Porque quando ninguém condena aquela mulher, ele diz para a mulher o seguinte: vai e não peques mais. Nós precisamos ser mais, talvez, não sei se é a palavra correta, mas nós devemos ser mais coerentes com nós mesmos. Porque se nós, amados, não tivermos a consciência de que precisamos ser pessoas com espontaneidade, de levar os nossos erros, as nossas falhas aos pés de Cristo, esperar que alguém nos arraste, que alguém pegue-nos em flagrante, para nos acusar, porque os irmãos pensam, nós temos um inimigo que é o acusador. A Bíblia diz que o diabo, todo mundo conhece esse versículo em primeira carta de Pedro, que o diabo ele anda ao nosso redor. A Bíblia diz que ele anda rugindo igual um leão, procurando a quem ele possa trabalhar, procurando quem? Procurando aquele que possa dar vazão, aquele que possa verdadeiramente dar brecha. O demônio ele anda, o diabo ele anda ao nosso redor, procurando uma brecha da nossa vida para nos arrastar e nos acusar e nos tirar aquilo que é mais valioso, que é nos tirar da presença desse Deus vivo, como nós cantamos, que é real. Mas para isso, irmão, a receita de tudo isso aqui, nós aprendemos nesse texto, sobre oração, sobre espontaneidade de pecado, de confessar pecado, é que nós sofremos muito, irmãos. Nós padecemos muito, nós conduzimos, na verdade, alguns problemas para dentro da nossa casa, por falta de oração, por falta de ir nos montes, as oliveiras orar. Porque senão nós vamos fazer igual o versículo 53. Acaba aqui, cada um vai para a sua casa. Porém Jesus, ele foi para o monte. Talvez na hora da vida, dos problemas que você tem na sua vida, na hora de você decidir, talvez, parafraseando aqui o que Jesus falou, talvez você vai para casa quando você deveria ir para os montes das oliveiras. Então eu queria nessa noite convidar a igreja, se não tem feito alguns, a ir mais para os montes das oliveiras, a se encher de Deus, a se encher da presença desse Deus maravilhoso, desse Deus que é real, se preencher daquilo que nós mais necessitamos nessa vida, que é a presença de Deus.
Com a presença de Deus, você vai saber resolver os problemas dentro da sua casa. Com a presença de Deus, através da oração na sua vida, você vai evitar muitos e muitos problemas e dificuldades. Pode olhar para a tua vida, porque eu olho para a minha. Se as maiores dificuldades da sua vida, se os maiores problemas que você tem na sua vida, não chegaram até você por algum descuido espiritual, por algum descuido de relacionamento com Deus, porque cada um foi para a sua casa, porém Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé, em nome de Jesus, orar, pedir para que Deus nos dê esse entendimento de buscar mais a Deus, de nos envolver mais com Deus, de não se desesperar no silêncio de Deus, aguardar em Deus, sabe, pedir para que Deus venha colocar no nosso coração o desejo de orar, o desejo de ir para o Monte das Oliveiras, porque a maioria, amado, de nós queremos ir para casa, cada um de nós queremos ir para casa. O que eu quero dizer em ir para casa? É ir para o conforto, e nós devemos sair da zona de conforto. Você pensa, amado, que você está num templo, você está num lugar onde é pregada a palavra de Deus, portanto, se é pregada a palavra de Deus, é pregado amor, e ali há um tumulto para te prender, um tumulto para te pegar, e você sai dali, amado, imagina o jeito que Jesus saiu daquele local, e que a Bíblia diz que cada um foi para a sua casa, porém Jesus sai daquele local e vai para o Monte das Oliveiras orar, e ele não só vai para o Monte das Oliveiras orar, mas ele vai para o Monte das Oliveiras e fica a noite inteira orando. Imagina, amado, em que espírito que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Talvez você também não tenha espírito para isso. Talvez também as dificuldades que você está passando, os problemas que você está passando, talvez tira esse desejo de ajoelhar, de orar, de buscar a Deus. Talvez os problemas tenham sido maior do que o ânimo que você tem. Talvez as dificuldades que você está passando é maior do que o ânimo que você tem. Talvez o que você está passando, amado, te dá o desejo até mesmo de parar. Mas eu quero dizer uma coisa em nome de Jesus Cristo, amado. Se você está pensando em desistir, Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras orar. Se você está pensando em desistir da igreja, se você está pensando em desistir do pastor, em desistir de tudo aquilo que é referente ao reino de Deus, porque nada está acontecendo na sua vida, eu quero dizer que, porém, Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras orar. Ele não pensou em desistir de nada. Ele não pensou em desistir de nada. Quando veio o revés, quando veio o problema, quando veio a dificuldade, ele sai ali do monte. Talvez ele não avisa para ninguém, porque cada um foi para sua casa, e ele pega ainda e sobe para o Monte das Oliveiras, e ali ele fica conversando com o Pai. Ele fica ali se enchendo de Deus, porque ele não sabia como seria a agenda do outro dia. Por quê? Ele passou turbulência, ele passou tribulação ali no templo, mas ele teria que voltar para o templo. Ele não poderia desistir do templo, ele não poderia sair da onde era pregada a palavra de Deus, e ele não sabia o que estava programado para ele no outro dia. Se no dia anterior tentaram prender ele, provavelmente no outro dia também não seria fácil, mas ele se encheu de Deus, ele se encheu do poder de Deus, através da oração, e ele vai para o templo, e a Bíblia diz que ele não só vai para o templo, mas as pessoas foram ouvir os ensinamentos dele, e ele teve maestria, ele teve sabedoria, ele teve entendimento, ele teve o Espírito de Deus na vida dele, para ele resolver aquele problema que veio sobre ele. Ei, amado, enche do Espírito Santo, através de relacionamento íntimo com esse Deus maravilhoso. Se achegue mais a Deus, se achegue mais na presença do Senhor, se achega mais na presença daquele que tem cuidado da tua vida. O salmista diz que ele deitou, ele dormiu, ele
ele acordou porque Deus o sustentou. É assim na tua vida, amado, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que talvez o silêncio de Deus tem feito você achar que Deus, ele não está pensando em você. Talvez você olha para as coisas que estão acontecendo na sua vida e você diz: pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas o que eu vejo é simplesmente um silêncio. Pensa aqui comigo agora, em nome de Jesus Cristo. Aquela mulher diante de Jesus, ela esperava uma resposta, ela esperava uma decisão, ela esperava ali uma palavra de Jesus, mas Jesus, ele escrevia na terra. O silêncio de Jesus não é sinônimo de inatividade. Jesus, ele estava em silêncio, mas as mãos dele se moviam, escrevendo ali o que sobre aquela terra. Ele estava se movimentando, amado. E o silêncio de Deus, ele jamais pode ser considerado como sinônimo de inatividade, porque Deus, ele está trabalhando em prol da tua vida. Se você tem buscado, se você tem subido aos montes das oliveiras, se você não tem sido mais um que tem ido para casa somente, pode ter certeza de uma coisa: Deus, ele tem algo melhor para a tua vida. Ele está escrevendo sobre a terra o melhor para você, o melhor para a tua casa, porque Deus, ele sempre tem o melhor. Talvez o silêncio dele tenha doído na tua vida, mas eu quero dizer que lá em Gênesis, quando Deus, ele começa a criar o mundo, a Bíblia diz que no primeiro dia ele diz: haja, e acontece. No segundo dia ele diz: haja, e acontece. E do primeiro dia ao quinto dia ele vai conversando, ele vai falando, e as coisas vai acontecendo. Mas quando chega no sexto dia, o silêncio é total. O silêncio chega até aquilo que ele estava criando ali, agora era só silêncio. Mas a Bíblia diz que no sexto dia, Deus, ele desce a terra, ao jardim do Éden, e no silêncio ele estava construindo aquilo que era mais de excelência da sua criação, que era a sua imagem e a semelhança. Ele estava construindo, ele estava criando através do silêncio o homem. Então Deus, ele trabalha no silêncio, amado. O que Deus, ele está esperando de mim e de você é que nós busquemos mais ele no Monte das Oliveiras, é que nós deixamos de ir mais para nossa casa, para o conforto, que nós deixamos mais de se lamentar, de reclamar, de se angustiar com o silêncio, porque Deus, amado, ele está trabalhando na minha vida, ele está trabalhando na minha vida. Nós devemos acreditar nisso, nós devemos acreditar, amado. Se você tem orado 5 minutos, exercita para aumentar um pouco mais. 10 minutos, exercita para aumentar um pouco mais. Vai aumentando, vai aumentando. Oh, irmão, em nome de Jesus Cristo, Jesus passou a noite inteira orando, porque ele não sabia o que iria acontecer com ele no outro dia. Quanto tempo você tem permanecido na presença de Deus em oração? Quanto tempo você tem permanecido se relacionando com Deus? Em nome de Jesus Cristo, busca mais a Deus, busca, se achega mais a Deus, porque a palavra do Senhor diz que aquele que se achega a Ele, Ele se achega também. Em nome de Jesus Cristo, irmão, em nome de Jesus Cristo, irmã, nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais. Na verdade, nós precisamos acreditar no poder da oração segundo a vontade de Deus. Não é, amado, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, nós buscamos, nós temos que aguardar a decisão do Senhor sobre a nossa vida. Mas pode ter certeza de uma coisa: o que Ele está escrevendo na terra é coisa boa. É só aguardar na presença dEle, que Ele vai visitar teu esposo, vai visitar tua esposa, teu filho, tua filha, tua casa. Ele vai visitar cada um no silêncio. Não precisa de barulho, não precisa de extravagância. É no silêncio que ele levanta a cabeça e diz: vai, porque eu também não te condeno. Oh, aleluia, Senhor. Aleluias, Deus. Pai, que esse desejo esteja no meu coração de orar mais a Ti, Pai, de buscar mais a Tua presença, Senhor, de se encher do Senhor, Pai.
Oh Senhor querido e Senhor amado, que esse convencimento, meu Pai, se achegue ao meu coração, a ponto de fazer com que eu venha orar mais do que tenho orado, que eu venha buscar mais do que eu tenho buscado, Senhor, porque eu não sei o que está projetado para amanhã, e se eu não estiver cheio de Deus, se eu não estiver cheio da presença do Senhor, se eu não estiver cheio das coisas de Deus, por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses: olhai para as coisas do alto. Em outra palavra, ele está dizendo o seguinte: pare de olhar para a terra e começa a se encher de Deus, começa a se encher das coisas que vêm do alto, porque é do alto que vem o veredito final sobre a tua vida, sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos essa noite, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que a tua palavra foi revelada ao nosso coração, Pai, e nós vamos sair daqui nessa noite contemplando o poder da tua presença, a manifestação da tua presença, o poder da tua palavra que nos orienta, o poder da tua palavra que nos conduz, o poder da tua palavra, meu Pai, que verdadeiramente nos dá um norte, Senhor. Nós vamos sair daqui nessa noite, Pai, sabendo que depois da turbulência, depois da dificuldade, depois da luta, nós devemos ir orar, porque Jesus, ele foi orar. Nós sabemos que nós devemos ir orar, não só porque houve turbulência, mas porque pode haver turbulência amanhã também. Nós vamos sair daqui, Senhor querido e Senhor amado, cheio do teu poder, Senhor, cheio do Senhor na nossa vida, para que nós saibamos nos comportar no trânsito, para que nós saibamos nos comportar na nossa agenda diária, para que nós possamos saber responder as perguntas feitas, para que nós possamos saber tratar as pessoas com lealdade, sinceridade, caráter e amor. E essas coisas, Pai, somente faz quem está cheio do Senhor. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.